lembro de alguns casos que atendi na clínica, né, de sujeitos no serviço público, fazendo só um parênteses aí, e trabalhando, como é o meu caso, em CAPS 2, a nossa demanda homérica é casos graves e é psicose. Uhum. É realmente assim, ó, pessoas que chegam com ideação suicida ou assim, ó, com sintomas psicóticos muito importantes. Ok, isso é o serviço público dentro do CAPS, tentando toda, e agora a gente estamos em maio ainda, né? E tivemos a semana da luta antimanicomial, né? E eu acho que é importante a gente lembrar assim, ó. Tu estavas lembrando, né? Nós estávamos conversando sobre isso no início. Olha a sintonia, Gaia, olha a sintonia. Perdi, então. Não, é que era só uma introdução, mas assim, só não te cortando e só para situar daí no contexto, quando o Gaio faz a introdução, eu comentei com o Gaio, e me parece que essa posição diferencial, essa posição que a psicanálise tem em relação à psiquiatria, também contribuiu muito para um olhar para isso. E Porto Alegre foi vanguarda nessa luta, né? Para esse olhar diferente para a questão manicomial, né? Então, mas segue, Rô, era disso que a gente estava falando. Sim. Então, assim, eu acho que é uma data bem importante, assim, maio, né? Então, a gente, lá no meu serviço público, então, enquanto CAPS, a gente pensa e conversa isso com os usuários, né? Esse termo usuário eu acho ruim, tá? Mas é o que temos. É uma nomenclatura, eu não gosto, eu chamo pelo nome os pacientes e não usuário, porque eu acho que no mínimo, assim, quando a gente reconhece o outro pelo nome é bem diferente. Humanizar, né? Sim, simbolizar mesmo, né? É bem por aí. Então, né, a gente teve movimentos assim bem importantes e pensar com eles assim, ó, essa questão é mais extraordinária ainda, tá? Porque entende-se assim que esse estado na saúde mental, né, com uma sintomologia importante, assim, revela, né, um grau de alienação contundente. Trazer para esse pessoal, assim, para esses sujeitos, melhor dizendo, a história, né, e perceber né, do lado deles, assim, uma curiosidade e atenção, assim, ó, e entender o seu sofrimento é realmente, assim, ó, muito importante. Então, assim, ó, nesse momento de pensar essa abordagem, né, assim, onde a gente, onde acontece, né, aconteceu no país, enfim, e toda uma compreensão da loucura, né, ou né, em termos de saúde mental, pensar em ter uma escuta humanizada, onde não se crie tanto estigmas, né, ou diagnósticos tão estigmatizantes, né? Tu entende? Entendo aqui que o diagnóstico ele vai auxiliar na direção do tratamento. Agora, quando a gente coloca um CID e ele entra, né, no sujeito e o sujeito começa a dizer eu sou isso, eu sou aquilo, para mim é bem preocupante. Então, quando a gente realiza, né, uma escuta onde né, a voz do sujeito aparece e ela é escutada e validada, nossa, né, assim, o retorno é extraordinário. Então,
quando nessa semana a gente, no serviço público, estivemos, eu não sei se eu estou fugindo muito do assunto, mas eu Não, acho tá importante, excelente, Rô. assim, ó, o desejo deles, porque nos preparamos, então, nessa semana da luta, né, antimanicomial, e eu trabalho com algumas oficinas no serviço público, oficina de música, que eu acho maravilhosa, né? E eles, né, assim, a gente ia para um espaço público apresentar, seria assim, ó, o fortalecimento do protagonismo deles. E isso é muito importante, gente, porque esse sujeito que recebe um diagnóstico e se situa e está na família colocado, você é louco, você é de CAPS, eles constantemente recebem, né, esse tipo de nomeação, né? E tem um espaço onde esse fortalecimento, esse protagonismo, ele pode se realizar, é algo assim, ó, é sem medida, tá? A gente, né? Aí eu assim, me emociono com o trabalho do tão, assim, ainda é pequeno, né? Mas ele é importante, a gente tem que valorizá-lo, que é o espaço da saúde mental dentro do SUS. E quero dizer o seguinte, que a precarização dos serviços que esse governo atual realiza é assustador, assim. Então, a gente tem que combater e reverenciar esses espaços, e quando eles acontecem, e divulgar ao máximo, né? Eu faço corrente para isso, né? Assim, o Porque pela serviço... ampliação dos CAPs, né, que foram reduzidos, né? Exatamente. Eu tô tomando espaço aí, me interrompam, mas eu acho que a gente tem que sublinhar, assim, ó, que é fundamental esses passos seguirem, permanecerem, né? Enfim, e que a gente avance nessa compreensão da saúde mental, assim, ó, não como estigmatizando, né? Então, aqui a gente está trazendo uma discussão em questão de estruturas, né? E tendo todo o cuidado, assim, ó, para que isso não entre como uma compreensão do sujeito e não como uma estigmatização da doença. Claro, porque a nossa aposta é sempre ver o sujeito como sujeito, né? Meio redundante o que eu disse, e te escutando, Rô, eu me dei conta que no teu discurso está implícito o que a gente busca e no conceito de quarto nó, né? Que a gente está falando em estrutura e a gente procura que na desestruturação, através dessa socialização, que é típica, né, da reforma antimanicomial, as oficinas, né? Que, aliás, as oficinas a gente deve muito aos terapeutas ocupacionais no Brasil, né, que foram eles que introduziram. E eu também tive muitas alegrias lá na oficina de escrita, que eu ajudei a coordenar por um bom tempo, e transitei pelas outras, e os resultados são maravilhosos. Eles têm uma sensação de pertencimento, e naquela artesania que eles produzem, eles vão se reconhecendo, né, como alguém... Enquanto sujeito. Enquanto sujeito. Não enquanto sintoma. Exatamente. Diagnóstico, mas enquanto sujeito. Eu acho que isso, assim, ó, é fundamental, Gaio. Tu entende? O diagnóstico, ele é importante, fundamental. E pode ajudar muito na direção do tratamento. Mas se a gente ficar falando só de CID... E me parece aí, Gaio, Rô, que tem uma questão extremamente importante, é que eu passo a validar o discurso, né? Eu passo a dar voz e a ouvir essa voz, né? Porque ela não passa a vir já rotulada, né? Já fechada. Então, eu
coloco esse sujeito e coloco essa voz dentro do real, né? Ele passa a fazer parte, né? Então, eu acho que é uma questão realmente que é uma abordagem completamente diferente do que simplesmente rotular, enclausurar e deixar num canto, né? E aí a gente precisa também lidar com isso, né? Então, a sociedade precisa também lidar com isso, né? Aprender. O Foucault disse praticamente o que tu estás dizendo quando ele falou que a gente tem que entender a loucura pela ótica da loucura, não pela nossa ótica neurótica, né? Que quem sabe da loucura é o próprio louco, né? E a gente tem que saber escutar isso para trabalhar, para avançar. E não querendo idealizar, longe disso, né, considerando um sofrimento, mas ali também há potencial de criação. Ali também, né? Então, assim, se eu, na verdade, deixo isso transbordar e consigo lidar com isso de uma forma qualificada, é possível que, inclusive, haja produção, né? Haja, na verdade, uma exteriorização de parte desse sofrimento numa forma de produção, né? Do que se eu simplesmente imaginar que já sei o que esse indivíduo é, né? Claro. E a gente tem muitos exemplos disso, né? O Van Gogh, por exemplo, era considerado um melancólico, né? E olha toda a obra que ele fez, né?